Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos com 32 pessoas na sala e aos poucos o pessoal está entrando. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e que é um tema assim que vira e mexe aparece nas unidades básicas de saúde, né? Então, em relação ao Setembro Amarelo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a abordagem da ideação e do comportamento suicida. A gente tem três convidados hoje que deram o prazer da presença deles aqui para a gente. Nós temos aqui a Tayla, ela é psicóloga da Casa Verde, que é nosso centro de referência de adolescente de São José dos Pinhais. Ela é psicóloga pela UFTM, pós-graduada em saúde mental pela FAVEM, mestranda em psicologia no programa de pós-graduação em psicologia da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Temos também o Lucas Monteiro Pelar, que é nosso psicólogo, ele está lá na UBS São Marcos agora, e também no departamento de atenção à saúde, ajudando a gente na gestão, nas propostas de abordagem de saúde mental. Ele é psicólogo pela Unicentro, pós-graduando em saúde mental e liberdade pelo Senat. E estamos com a Janaína também, que é enfermeira do Núcleo de Saúde Mental aqui de São José dos Pinhais, graduada pela UFPR com especialização em saúde mental pela Faculdade Bagosa. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui. A Tayla vai começar, né? Seja muito bem-vinda, Tayla. Lembrando que é importante que vocês coloquem o nome aí no chat para a gente saber, para a gente ter um controle de quem está participando do nosso encontro e também fazer a certificação depois, certo? Não esqueçam. E as perguntas eu vou selecionando aqui e aos poucos eu vou passando para os participantes, tá bom, gente? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Aqui. Tá, pode ser nada, tá boa. Boa tarde, eu sou a Tayla, como foi apresentado, um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o comportamento suicida, fazer uma contextualização, um entendimento básico desse tema, para depois pensar em como abordar a ideação e o comportamento. Nessa primeira abertura de compreender o fenômeno, é importante a gente lembrar do que não é o suicídio. Ele não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura. O fenômeno do suicídio já é um problema de saúde pública há alguns anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos grandes causadores de morte de jovens de 15 a 29 anos. É a quarta principal causa de mortes dessa população. E dentro da nossa realidade no Brasil, a região sul é uma das regiões que tem o índice mais alto de suicídio, é acima da média nacional. Então, quando isso começa a impactar, né, a gente não está falando de uma vida que se vai, mas de muitas vidas que se vão para essa modalidade de morte, e isso vai gerando impactos também na sociedade, em tudo aquilo que envolve a ausência dessa pessoa. E o conhecimento, acho que a nossa conversa vai partir disso, que o conhecimento é o que ajuda a gente a cuidar e também trabalhar do assunto de uma maneira mais tranquila e humanizada. Então, a gente vai desmistificar algumas falas que muitas vezes parecem muito no senso comum, mas que não fazem parte da verdade do cuidado. Como, por exemplo, né? Essas são algumas falas que as pessoas acreditam ser verdade. Que é, se eu perguntar sobre o suicídio, eu poderei induzir a pessoa a isso. Isso não é verdade. Assim, falar sobre o suicídio não induz alguém a cometer o suicídio. Ele pode se abordar de uma maneira que seja realmente voltada para o cuidado, uma maneira tranquila e que favoreça a pessoa a repensar caso ela já esteja pensando nessa decisão. Alguém que já vem com pensamento suicida, ela não vai ser influenciada pela conversa. Na verdade, vai poder ajudar ela a pensar de outras formas. Outra frase comum é quem quer se matar não avisa. Também não é verdade. O suicídio ele vem de vários fatores anteriores, a pessoa ela vai dando vários sinais que vão induzir, vão mostrando que ela não está bem.
Então, seja no comportamento, numa mudança de humor, na mudança dos hábitos de vida, essa pessoa vai dando sinais. E até mesmo falas mais diretas. Eu não gostaria mais de estar aqui, eu não aguento mais isso que eu estou passando. Então, ela avisa assim antes de cometer o suicídio, que é o momento em que podem ser feitas várias intervenções. O suicídio é sempre hereditário. Não, isso não é uma verdade. Pode acontecer em pessoas que não têm nenhum precedente na família, mas é realmente mais comum e precisa ter uma atenção quando já tem casos na família de pessoas que cometeram suicídio. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Isso também não é verdade. Logo na fase após uma tentativa, é uma fase de muito risco. A pessoa ela pode tentar novamente logo em seguida. Até mesmo quando ela está numa internação e ela foi, né, recuperada de uma tentativa, o pensamento dela continua negativo e ela continua com aquela ideação. Então, é uma fase que ela precisa ter bastante cuidado. A internação pode até ser um pouco mais longa para que seja trabalhado esse assunto antes da alta. Após a pessoa tentar cometer o suicídio uma vez, ela nunca voltará a tentar novamente. Isso também não é verdade. O suicídio ele acontece mais vezes, assim, é comprovado que muitos suicidas, eles já vinham tentando algumas vezes antes, já tentaram outras vezes. Então, assim, a pessoa ela tenta uma vez e se aquilo não for trabalhado, ela vai tentar novamente, até, infelizmente, cometer o suicídio. Então, é uma fase de também intervenção, essas tentativas. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre um agravo na saúde mental. Nem sempre, muitas vezes tem. O transtorno mental é um critério de risco para o pensamento suicida, mas não é determinante. Então, mesmo uma pessoa que nunca pensou em suicídio antes, não tem nenhum transtorno mental, ela pode começar a ter aquele tipo de pensamento e chegar a ter alguma tentativa. E por que isso acontece? Porque a gente está falando de condições que são naturais da vida humana. A gente chama dos 4Ds. São 4 sentimentos principais de quem tenta se matar, que é o pensamento depressivo, a desesperança, o desamparo e o desespero. Se a gente prestar atenção em cada uma desses pontos, desses sentimentos, são sentimentos que passam na vida de qualquer pessoa. Isso pode acontecer com qualquer indivíduo em diferentes fases da vida. Então, pode ter algum fator que está relacionado àquele sentimento de hoje ou do passado, mas que vai se somando a outras coisas que vão deixando a vida sem condições da pessoa conseguir suportar aquela dor. Então, a ideia é que a pessoa ela vem suportando esses sentimentos negativos de desamparo, de desesperança, há um tempo e ela não encontra outras saídas. Ela busca o suicídio como uma tentativa de acabar com a dor e não necessariamente com a vida. Esse é um dos principais pontos. A pessoa está em sofrimento e algo precisa ser feito para que o sofrimento acabe e ela não procure essa saída para minimizar a dor. Então, ela vai dando alguns sinais de alerta e é um momento de investigação. Quando a fala está voltada para esses sentimentos, ou comportamento também de isolamento, de deixar de fazer atividades que antes gostava, deixar de conviver com pessoas que eram próximas. E aí ela passa por alguns ciclos, né? Que tem ali do lado através daquela imagem. São 3 coisas diferentes. O que é a ideação, a tentativa e o suicídio em si? A ideação é quando a pessoa começa a pensar sobre. Então, ela está sentindo um desses pontos, ou ela está já num ponto de desesperança, de desamparo, e ela pensa que a morte pode ser uma solução. Então, fica um pensamento de desacreditar na vida, de não continuidade. Como posso fazer isso? Assim, como as coisas vão melhorar se eu não estiver mais aqui? E aí, essa é a ideação, ela está no campo do pensamento. A tentativa é quando esse pensamento ele se torna uma prática. Então, ela faz algo concreto para tentar acabar com a vida.
Isso pode ser de uma maneira muito direta ou até de maneiras indiretas, como deixar de se alimentar, começar a passar muito tempo dormindo, ela vai deixando de fazer as atividades que antes ela fazia de rotina, se coloca muito em situações de risco, aumenta o uso de substâncias psicoativas, que são também uma maneira de acabar com a vida, ou colocar em situações que ela pode estar doente, ou muito em risco com a própria morte, em contato com a morte. Para o suicídio de fato, de quando alguém faz uma tentativa e aquela tentativa termina na morte. Então, esse ciclo, esses 3 pontos, eles interagem entre si. Começa no pensamento, vai para o comportamento, para as mudanças no hábito e para o suicídio depois. Todas essas fases são fases de intervenção. Aqui, né, dentro da tentativa, da ideação, acontece muito o planejamento. A pessoa ela começa a pensar como ela vai fazer aquilo. Então, de que maneira, que horário. E aí ela, hora ou outra, quando ela já está planejando, ela fala sobre isso. Né? Alguém por perto, pessoas mais próximas podem começar a perceber essas falas, que já vai indicar qual que é a fase que precisa de uma intervenção para aquele planejamento ser interrompido. E isso porque a gente pensa também o suicídio como um conteúdo e um fenômeno complexo e multicausal. Não é apenas uma coisa que leva a pessoa a cometer suicídio. A gente falou da questão do sentimento, situações que a pessoa passa de uma maneira interna, com angústias, com dores que ela vem carregando, mas não é só isso, né? O meio em que ela vive, as condições socioeconômicas, questões do passado, abusos, traumas, transtorno mental grave, na ausência de tratamento, características da própria personalidade da pessoa, doenças crônicas, doenças degenerativas, doenças raras, principalmente na fase de início do tratamento, da descoberta da doença, em que ela vai, né, passar por um processo de negação, de uma mudança toda de vida por causa do adoecimento, e aí ela pode não conseguir pensar em como continuar a vida. E aí esses fatores, eles podem ir se somando. Nenhum deles é a causa do suicídio. Como ele é multicausal, eles vão fazendo parte aí em diversos momentos da vida da pessoa que podem gerar esse tipo de pensamento. Também, vários desses fatores, quando cuidados, vão ajudar a pessoa a buscar outras saídas de como resolver. Por ser um fenômeno complexo, a gente também entende que o impacto é na vida de quem está sofrendo e pensa na morte como uma saída, mas também de uma maneira coletiva. Uma pessoa que morre com suicídio, ela deixa o impacto em, no mínimo, 15 pessoas à sua volta, seja família, amigos, pessoas que trabalham com esses familiares, todos eles vão sentir o que poderia ter sido feito, o que essa pessoa estava fazendo, como poderia ter ajudado, mas depois que a questão já aconteceu. A gente vai falar isso um pouco mais para frente também. Em todos esses fatores, estão dando indicações de como a gente pode prevenir. Isso faz a gente pensar nesse multifatorial alguns fatores que são de risco. Então, assim, os fatores de risco, eles não determinam que a pessoa vai ter uma tentativa do suicídio, mas eles deixam um sinal de alerta. Para a gente, na unidade no atendimento, são pontos que, numa anamnese, no contato, a gente vai identificar, que é o sofrimento psíquico, um transtorno mental, uma angústia muito forte, um histórico de violência, seja recente ou mais tempo do passado da história da pessoa, mas ela ter sofrido violência pode ser um fator. O uso, o abuso de substâncias psicoativas, até porque as substâncias, elas são muito depressoras do sistema nervoso central, então a pessoa ela vai ficar com um humor muito mais baixo, ela vai estar presa num sistema de, às vezes, voltar a usar ou de compensar o humor com o uso. Condições de saúde limitantes, que nem doenças crônicas, doenças degenerativas, doenças raras também, as iniciais de tratamento.
Aspectos sociais, é mais comum o suicídio acontecer em homens desempregados, até porque socialmente e na nossa cultura é menos comum o homem procurar ajuda para o sofrimento psíquico, então ele vai suportando aquilo até o ponto de não suportar e não ver outras saídas. Então isso também indica para a gente um fator de risco. Restrição a condições básicas de vida. Um dos fatores é a questão socioeconômica. Então, não ter condições mínimas de se viver, menos a pessoa vai conseguir ter flexibilidade para outros caminhos, caso ela passe algum outro adoecimento ou algum outro fator que também é de risco. Então, é um fator que faz a gente pensar em como estão as políticas públicas a respeito disso, em saneamento básico, acesso a emprego, acesso a situações de descanso, lazer, qualidade de vida, bom relacionamento familiar. Isso vem de como ela também está socialmente e economicamente no país. E do outro lado, depois de pensar os fatores de risco, a gente pensa nos fatores de proteção. Esses são os que a gente observa para quando já existe o risco, é algo que precisa ser fortalecido, e ou quando a gente percebe que a gente pode prevenir mesmo antes de haver qualquer fator de risco, como uma promoção de saúde mesmo. Então, de uma maneira individual, o que protege a pessoa são características da própria personalidade, autoestima, ela conseguir se ver como uma pessoa eficaz, útil na sociedade, útil nos seus relacionamentos. É uma pessoa que tem habilidades sociais, consegue se comunicar, consegue fazer novos amigos caso seja preciso, buscar ajuda quando precisa. Outra proteção é bons relacionamentos familiar e de amizade, que seja no vínculo mais próximo, ou mesmo que haja conflitos, ela tem pessoas com quem ela pode contar. Amigos que estejam de uma maneira presente ou amigos que estão mais longe, só que ela sente que aquele vínculo é forte, até para dar um conselho, para pedir ajuda. Fatores socioculturais, que vem no oposto, né? Quando está em risco é o que falta, e aí quando se tem, isso fortalece a pessoa, acesso ao emprego, à cultura, a lazer, a atividades de prazer, a bens e serviços, a alimentação, ela sente que consegue comprar o que ela precisa. Também é protetivo, crenças religiosas, sociais, se eu tenho uma boa prática na sua religiosidade, naquilo que acredita, consegue frequentar os lugares daquela religião, e também políticas públicas acessíveis. Isso está meio ao nosso alcance de pensar como que isso tem... As políticas, elas são efetivas e chegam até aquela pessoa, seja através dos benefícios do governo ou de condições gerais de convivência pública, se sentir segura na sociedade, e todas essas políticas que nos protegem. Junto com os fatores de proteção, vem a prevenção. Quando a gente fortalece aquilo que protege e inibe aquilo que coloca em risco, a gente já está prevenindo a pessoa de estar em um sofrimento que leve ao pensamento de morte. O sofrimento vai ser inato da vida, mas mesmo que venha um pensamento de morte em qualquer fase daquela dor, ela vai conseguir procurar ajuda. Então, quando no serviço de saúde se tem uma compreensão integral de saúde da pessoa, do indivíduo, ela já é uma forma de prevenção. De que forma? Porque ela sabe que quando ela procura um médico por uma questão clínica, ela vai poder ser olhada e ouvida numa questão emocional, numa questão social, e essa amplitude já deixa ela mais confortável de pedir ajuda caso precise. Ter espaços para ouvir e falar, então seja lá nos vínculos próximos, familiares, religiosos, nos convívios sociais, ou seja na própria unidade de saúde, saber que aquilo que ela fala é acolhido, é direcionado, traz possibilidade de aliviar o que ela vem passando. Um bom vínculo comunitário também é muito fortalecedor,
mesmo que ela não tenha tantas pessoas próximas da família, ela tem vínculos onde ela mora, na vizinhança, ela sente que a unidade é uma referência para ela em outras coisas que ela precisa. E também a conscientização. Então, a gente falou o que são mitos nesse assunto, e também, quanto mais a gente fala do assunto de uma maneira correta, acolhedora, de escuta, e que favoreça a pessoa a pensar a saúde dela, saúde emocional, ajuda ela a qualquer momento, se necessário, procurar ajuda, oferecer ajuda para alguém. Então, o conhecimento também liberta, é uma forma preventiva. Agora a gente vai falar um pouco das intervenções profissionais. Eu vou chamar a Janaína. Olá. Com a prática que eu tenho, eu tive um pouco de dificuldade no início de saber como falar sobre, né? Quando eu fui trabalhar no CAPS, eu fui aprendendo na prática, né, como encarar, como portar, sem deixar até que muitas vezes o receio que eu tinha, né, de falar, o medo que eu tinha de tocar no assunto com a pessoa interferisse. Né, porque se a pessoa percebe que você não está seguro para conversar com ela acaba se retraindo, né, porque ela não vai, ela se sente culpada, ela não vai querer incomodar o profissional com aquilo. Né, então, e essa pessoa, ela está onde? Ela está em todo lugar. Né, a gente pode estar com um colega do nosso lado que está tendo pensamento de morte, que não está se sentindo bem, que está em sofrimento e está sorrindo, está indo fazer as coisas dele no dia a dia e parece que está tudo bem. Né? Ou essa pessoa pode estar aparentando, ela pode ser fácil perceber que ela não está bem. Né? A gente pode ver uma pessoa que deixou de fazer as atividades que ela fazia normalmente, que não está mantendo o cuidado com ela mesma, né? Ou não está cuidando das coisas que ela costumava cuidar antes, quando ela deixa de cuidar da casa, quando ela deixa de se importar com os horários, quando ela deixa de tomar as medicações que ela devia, né? Isso são sinais que a gente deve ficar atento, porque a pessoa não está dizendo, mas ela está aparentando, né, que alguma coisa não está bem com ela. A pessoa também pode falar com a gente de uma forma indireta, né? Ela pode sair com falas, com expressões relacionadas a um desamparo, a desesperança nas coisas, a dizer que as coisas não vão dar certo na vida, a não ver a verbalizar que ela não vê possibilidade de mudança, de melhora e do porquê tá aqui, que ela não faz diferença na vida de ninguém. Ou então a pessoa pode chegar para você e falar mesmo que ela tem vontade de morrer. Em todos esses casos, é importante que a gente não demonstre que está chocado, que não se sente à vontade ou que não está acostumado a lidar com aquilo. Mesmo que ninguém tenha nunca falado isso para você, é importante você transparecer que sabe o que fazer naquela situação. Né? Então, você receber essa pessoa num lugar calmo, onde você possa ouvir, é o primeiro passo. Né? A ferramenta técnica que a gente tem não é um procedimento de saúde, alguma coisa que a gente faça, um curativo, alguma manobra, né, de saúde. O melhor instrumento é a escuta. Né? Porque se a pessoa, principalmente se ela toca nesse assunto com você, é porque ela precisa falar. E se você abrir esse espaço, ela vai falar, ela vai colocar para fora. Então, é importante estar ali disponível, né? Mostrar que você tem atenção para ela, que você está com tempo e está interessado no que ela tem para dizer. Pode ser que ela não diga especificamente que ela quer morrer. Só que conforme ela vai falando, você pode até perguntar para ela. Né? Você vai, depois que ela começa a confiar em você, a sentir que ela pode falar, você pode perguntar abertamente se a pessoa já teve um pensamento de morte. Isso pode parecer assustador, eu me assustava quando comecei a perguntar, me disseram que eu poderia perguntar isso para alguém. E a pessoa fala sobre isso. Né? Se você perguntar e ela tá realmente pensando sobre, ela vai te dizer que esse pensamento passou pela cabeça dela. E o que é importante? A gente começar a avaliar. Se ela te fala que esse pensamento é algo que
veio, mas não é algo que está sempre por ali, ou se isso é algo que é recorrente, que isso sempre vem à mente dela. Outra coisa é se ela já planejou como fazer. Isso também deve ser perguntado. Então, se a pessoa fala já, eu penso, você pergunta como, e você já pensou como isso seria feito? E depois disso, se a pessoa te disser já como ela faria, você passa para perguntar se isso aconteceria hoje. E depois, se ela tem como fazer isso, se ela possui os meios. Se você estiver atendendo uma pessoa, por exemplo, que trabalha com uma máquina pesada, é motorista, é vigilante, essa pessoa tem acesso a armas, ou ela tem acesso. Uma pessoa que trabalha num açougue tem acesso a facas, né? Ou que trabalha, tem uma chácara e lida com ferramentas perigosas. Claro que existem coisas bem mais simples, né? Aquela pessoa que toma vários medicamentos, ela pode estar tomando aqueles medicamentos para o bem dela, mas no momento que ela não está legal, ela pode usar isso para se causar mal também, tá? Então, é importante avaliar o quanto aquela pessoa tem as condições de fazer algo, né? O quanto ela está exposta e o que ela tem ao redor para evitar que isso aconteça, tá? Então, né, os fatores até que já foram citados também pela Tayla, né? As maiores situações ali que a gente pode ver que isso seria um risco é que essa pessoa tem uma tentativa anterior, né? Porque é sabido que quando a pessoa já tentou outra vez, o risco é muito maior, né? E também que a pessoa vai, com o tempo, alargando, né? Aprofundando aquelas tentativas até que uma hora isso pode efetivamente acontecer. Né, pessoas que tomam medicações, por exemplo, já aconteceram várias tentativas de suicídio, a pessoa pode ir aumentando a dose, uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença crônica, ela pode ir aumentando a dose do medicamento para aliviar uma dor, e no momento isso pode ser demais, mesmo que ela não tivesse o interesse, de repente, de morrer, né? A pessoa tem um histórico de transtorno, né, como transtornos de humor, transtorno de personalidade, uso de substâncias, ela está, assim, numa linha muito tênue, né, de correr o risco de acabar se fazendo mal, principalmente se essas questões de saúde não estiverem tratadas. Né? Então, uma pessoa que abandonou o tratamento, deixou de tomar medicação, ou então faz um tratamento irregular, né, ela tem um risco grande também, né, de acabar tentando suicídio e até morrendo sem querer. E outros fatores, né, que são importantes avaliar se ela tem algum familiar, né, como a Tala também já comentou, se alguém na família dela, não quer dizer que isso seja geneticamente, né, hereditário, mas isso é algo que marca a vida da pessoa, que pode estimular. Essa pessoa ser muito impulsiva, né, então se você sabe que ela tem, em várias áreas da vida, ela tem comportamentos, ela tem hábito de fazer as coisas sem pensar, ela toma decisões e depois se arrepende. Então, isso pode acontecer de vez em quando. E não quer dizer que uma vez que aconteça, também não é perigoso. Mas, em geral, a gente tem que ficar mais atento quando isso é recorrente. Né? Quando a pessoa costuma se arriscar muito em várias situações da vida dela. E outros contextos, né? O contexto de vida dela, quando ela já passou por violências, perdas, perdas, né, de uma forma violenta também, quando ela tem, né, descobriu uma doença crônica com a qual é muito difícil lidar, com a qual ela sabe que não vai ter um bom prognóstico, e como essa pessoa está se organizando na vida dela, né? Então, quando ela vai deixando de fazer coisas que ela tinha prazer de fazer antes ou que ela precisaria fazer, quando ela começa a dar sinais de que ela está organizando as coisas para, por exemplo, encerra uma conta de banco, começa a despedir de pessoas, fala, deixa cartas, deixa recados em redes sociais, né? Isso são sinais para ficar bem alerta, tá? E, né, dentro dos fatores protetivos, então, que a gente tem que pesar, junto com aqueles fatores de risco, né? O que essa pessoa pode te contar que vincula ela à vida, né? Então,
a pessoa pode ter vários fatores que não são legais na vida dela, várias situações tristes, várias situações de sofrimento, mas ela também tem pontos importantes que mantêm ela aqui. Né? Então, a pessoa ela pode falar sobre um plano que ela tem, né? É importante que a gente pergunte isso, se ela planeja alguma coisa, se ela está naquele momento fazendo um curso porque ela quer ter uma profissão, ou se a profissão que ela tem é muito importante para ela, se ela tem um sonho de se tornar algo diferente do que ela é, de ir para algum lugar, de reatar o relacionamento com alguém, se essa pessoa considera muito alguém da família dela, os amigos, né? Eu já atendi pessoas que falavam que a vida não estava valendo a pena, que estavam com vontade de desistir de tudo, mas quando eu perguntava o que era importante para ela, ela falava assim: ah, não, mas eu não tenho coragem porque meus filhos são muito importantes para mim, eu nunca deixaria eles sozinhos, eu sofri muito com os meus pais, então eu não quero que eles passem por isso, eu jamais teria coragem de abandonar eles. Então, ao mesmo tempo que ela tem um sofrimento, ela também, assim, não gostaria de abandonar, né? De deixar os familiares, de fazer com que eles também sofram. E outra coisa também é a religião, tá? Mas a religião não no sentido de dizer para ela o que é importante que ela faça baseado no que é importante para a gente, tá? Então, perguntar para a pessoa se ela acredita em algo, se a espiritualidade para ela faz sentido, e dependendo do que ela diz para você, você pode reforçar isso de uma forma positiva, né? Independente da crença que ela tenha, do que ela acredita, se isso faz bem para ela, é um ponto de apoio bem especial, né? Muitas pessoas acabam tendo assim uma melhora importante por estar frequentando certos lugares, por ter pessoas que puxam elas, né, para grupos de apoio, né? Não só dentro da religião, mas dentro da unidade de saúde, por exemplo, existem algumas que têm grupos para mulheres que sofrem, de repente, para homens também, né, que sofrem com determinadas situações que são comuns, a pessoa acaba percebendo que outras pessoas passam por coisas semelhantes e conseguindo arranjar apoio, tá? Não significa que o profissional vai solucionar o problema dela, talvez nem ela consiga solucionar, mas que ela vai ter, compartilhar experiências, vai talvez conseguir aproveitar possibilidades, vendo que outras pessoas também passaram por isso, adaptar para a vida dela, tá? E também que outros pensamentos vêm enquanto ela está conversando com você. Além do pensamento de morte, que outras coisas baseadas, então, nesses pontos de apoio, nesses pontos positivos que ela tem na vida, relacionado com isso, o que ela pensa em fazer, o que mantém ela aqui, tá? E sobre os encaminhamentos, né? No município, a gente tem, dentro da rede de atenção à saúde mental, alguns encaminhamentos que podem ser feitos, né? Em geral, a pessoa que vai ficar na unidade, na atenção básica, é a pessoa que tem um pensamento de morte, mas ele não é recorrente, e também ela não tem um plano específico para isso, né? Ela tem um sofrimento, mas ela tem várias situações ainda que são importantes e que mantêm ela aqui. Se essa pessoa já está num estágio um pouco mais complicado, se ela pensa em morte mais vezes, se ela tem vários fatores de risco envolvidos, ou se ela diz que ela pensa todo o tempo, que ela só tem vontade de chorar, não tem vontade de mais nada, embora ela ainda tenha alguns fatores de proteção, é importante acender um alerta ali e encaminhar ela para fazer uma avaliação no CAPS, para que ela converse, tá? Faça uma triagem, não significa sempre que ela vai precisar ser atendida lá, fazer um tratamento, tomar medicação, mas é importante que ela passe por uma avaliação mais aprofundada, que ela tenha mais tempo para falar, e também que a gente pergunte para ela se ela tem uma pessoa de confiança para estar junto dela nesse momento, porque pode acontecer alguma coisa no meio desse caminho, né, no tempo entre que ela conversa com você e que ela chega até lá no serviço, né, que pode demorar alguns dias, outras coisas podem acontecer, e também que ela tenha mais alguma pessoa sabendo o que está acontecendo, né, para que essa pessoa fique atenta e também passe a cuidar, passe a estar por perto,
não significa que você vai abrir tudo que a pessoa te contou, né? Que você tem que saber também se você, até onde você pode falar, né? E principalmente coisas mais sérias, são sigilosas, é legal só que você sinalize para a pessoa que ela precisa estar por perto, que ela pode acompanhar, até porque a gente pergunta sobre alguém que, que o paciente confia, tá? E se a pessoa tiver uma ideia rígida sobre morrer, né? Se ela tem essa ideação, se isso pode acontecer hoje, você pode perguntar: você faria isso hoje? Né? Agora, você tem como fazer isso? Aí essa pessoa precisa ir para a urgência, tá? A urgência que nós temos no município é a UPA. Lá na UPA existe, né, uma equipe específica para saúde mental que faz uma avaliação aprofundada com essa pessoa. Se for o caso, ela fica ali um tempo em observação, é chamado um responsável, um familiar, para dividir isso, para saber qual é o ponto de vista dessa pessoa também, e que a pessoa fique ali até ela estar minimamente estabilizada e que ela possa sair de lá acompanhada e pensando no encaminhamento depois, ok? Então, é isso. Agora eu vou passar para o Lucas. Boa tarde, pessoal. Então, agora a gente vai pensar um pouco se dentro dessa avaliação você fez uma avaliação de risco e essa pessoa tem critério para ficar na atenção primária, na unidade de saúde. Que critério é esse, né? Reforçando o que a Jana falou. É quando essa pessoa pode ter um sofrimento psíquico, uma ideação suicida, mas isso não está ativo, isso não está evoluindo para um planejamento e não tem um risco iminente, né? Então, ela vai precisar de um cuidado, mas a gente considera de um baixo risco, embora possa ter uma complexidade grande ainda, tá? Essas pessoas, elas podem oscilar, né? Não é algo tão fixo ou estático, né? Ela pode um dia vir com você, tá com uma ideação mais passiva, depois evoluir para uma ideação mais ativa, depois ela consegue manejar isso. É bem comum que isso não seja uma coisa tão linear, mas você vai poder ver naquele momento da tua avaliação o que você identificou. Então, para a gente poder pensar na atenção primária, eu vou fazer a minha fala de poder pensar o que a gente faz, né? Como é que a gente cuida para essa pessoa que vai ficar ali com a gente nesse momento. Eu vou estar pautando a minha fala em alguns princípios da saúde mental na atenção primária, que é esse vínculo terapêutico, que é o acolhimento e acompanhamento longitudinal, que é o território, é o cuidado compartilhado multiprofissional e o PTS, tá? Eu vou estar falando algumas coisas do que a gente pode fazer para poder pensar assim, coisas práticas no atendimento, mas é muito importante aquilo que a Janaína falou bem no começo, dessa postura de disponibilidade, de escuta e acolhimento, porque nenhuma fala vai funcionar se você não conseguir criar um vínculo com essa pessoa, se ela não se sentir à vontade e você não conseguir ter uma relação de confiança. Apostar no vínculo é ganhar tempo e saúde com essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder pensar o que fazer, eu quis trazer um pouco de contextualizar como é que essa pessoa chega. Algumas coisas as meninas já falaram, mas eu vou retomar para a gente poder compreender por que essa pessoa chega tão desorganizada, por que às vezes ela chega com dificuldade de falar e tão confusa para a gente, né? Isso vem de um contexto também, né? Então, como a gente vem falando, essa pessoa vai chegar se sentindo muito confusa no próprio sofrimento, né? A gente entende na saúde mental que o sofrimento ele faz parte da vida, mas pode chegar a ter momentos onde esse sofrimento ele toma a maior parte da nossa vida e a gente se confunde nele. Então, é um momento de agravamento, né? Onde essa pessoa pode estar se vendo já presa, emaranhada no seu sofrimento e não conseguir ver saídas para além dele, né? Por isso que ela não vê perspectiva de futuro. Essa pessoa que chegou para a gente, muitas vezes, se ela já tentou falar dos sentimentos delas em outros espaços, é muito comum que ela teve as suas vivências, pensamentos e sentimentos diminuídos ou desvalorizados pelas outras pessoas. Aqueles mitos que a Tayla falou no começo, muito provavelmente ela já ouviu. Quando ela tentou falar o que ela estava passando e até pedir ajuda, ela pode ter ouvido que não, isso é frescura, isso é para chamar atenção, é falta de Deus, é falta de trabalho, né? Então essa pessoa tentou falar que ela não estava bem, pedir ajuda e aí ela foi diminuída. Então isso vai gerando um certo embotamento, um fechamento da pessoa se recolher nela mesma e carregar o sofrimento dela sozinha também. Essa pessoa pode ter muita dificuldade de falar para você o que se passa com ela. Sabe aquelas pessoas que chegam no atendimento e você tem que ficar perguntando mais insistentemente, ou ela não fala muito espontaneamente, ou ela pode ter
até um olhar de desconfiança mesmo, em poder falar para você enquanto profissional de saúde. Isso além das pessoas que tiveram suas vivências diminuídas, como eu falei antes, muitas pessoas elas foram silenciadas mesmo ao longo da vida pelos seus grupos e teve pouco espaço para essa pessoa poder falar sobre o que ela sente, sobre a história dela e até sobre os seus sofrimentos, né, o seu mal-estar, a angústia, os problemas, né? Esse vazio de sentido que a pessoa pode se encontrar agora, de não ver sentido na própria vida, pode ter sido algo que foi se produzindo mesmo. Às vezes aconteceram situações na vida dessa pessoa em que aquilo que ajudava ela a dar conta, né, do suportar as dificuldades do dia a dia, em que ela pode ter perdido isso, ou ter perdido esses pontos de apoio, né? Então a vida dela pode ter ido perdendo esse sentido, esse significado que ajudava ela a amarrar, né, a se organizar nessa vida e é por isso que muitas pessoas falam, parece que a vida perdeu um brilho para mim, né? Essa pessoa ela pode chegar bastante desamparada, né, com uma fragilidade de vínculos. Então, muitas pessoas chegam sem nenhuma rede de apoio, sem ter ninguém para conversar quando elas não estão bem. Ou elas até têm, mas elas não sentem que elas podem, ou elas sentem que elas vão ser julgadas, né? Então, elas vão vir com esse isolamento, né, essa sensação de desamparo por isso, por uma fragilidade de vínculos. Muitas pessoas vão chegar sem nunca ter feito um acompanhamento em saúde mental, ou se fizeram, foi muito inicial, pontual e não teve uma continuidade, né? Então, talvez elas nem saibam muito o que esperar, como é que funciona isso. E além do estigma que a gente tem em saúde mental, né? Mesmo já a gente está em 2022, tem muitas pessoas que têm muito medo em poder procurar um profissional de saúde mental, elas têm medo de ser taxadas de louca, elas têm medo de ser internadas, né? Então, isso vai gerando todo um medo que está antes do acompanhamento, antes de você profissional estar atendendo essa pessoa. Vai gerando uma sensação até de medo de ser julgada, né? Medo de não ter confiança mesmo. E aí vai se formando esse cenário de uma crise, né? Onde essa pessoa, com essa intensidade, com essas características de sofrimento, ela pode estar numa instabilidade emocional, que ela vai oscilar de humor e ter uma impulsividade e um difícil controle desses sentimentos intensos. Ainda assim, ela está aí, né? Procurando ajuda, está procurando um acolhimento. E aí, mesmo no meio disso tudo, a gente pode ver um impulso, assim, de poder, uma coragem, né, de poder pedir ajuda e uma busca por se organizar, mesmo no meio disso tudo. E é importante a gente valorizar isso. Então, quando ela chega, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é pensar em como acolher essa pessoa e o sofrimento dela. Então, pense, essa pessoa já foi desvalidada em muitos espaços, muitas vezes. Então, uma estratégia terapêutica é legitimar esse sofrimento dela, né? Então, a pessoa ela pode contar o contexto de vida dela e você pode falar, olha, eu estou entendendo que você está se sentindo muito abalada, tem sido muito difícil isso para você, que você foi ficando triste depois que você perdeu tal pessoa, que você passou por isso, né? Isso vai demonstrando que você acolhe, legitima e compreende o que essa pessoa está te dizendo e que tem um contexto para isso, né? Então, esse pode ser uma primeira estratégia, uma ferramenta para a gente nos atendimentos. Outra coisa é desmistificar aqueles mitos que a Tayla falou no começo, e essas ideias como, isso é coisa de gente fraca, né? De estar pedindo ajuda, depressão, sofrer, é coisa de gente sem Deus, é frescura para chamar atenção, falta de trabalho, falta de vontade. Desmistificar essas ideias que podem trazer um sofrimento para a pessoa pode ajudar ela a se sentir acolhida e mostrar que você não vai ser mais uma pessoa que vai julgar ela como outras pessoas, às vezes da família, do trabalho, ou até da própria religião. Você pode também esclarecer que muitas pessoas podem ter pensamentos suicidas no momento de intenso sofrimento, desespero, desamparo, e que isso é mais comum do que a maior parte das pessoas pensam, né? Porque existe um tabu muito grande em torno do suicídio e as pessoas não falam muito sobre isso, mas é mais frequente do que a gente imagina. Então, poder falar que é comum, que outras pessoas podem passar por isso no momento de dificuldade, sofrimento, pode ajudar essa pessoa a se sentir acolhida e amparada e ver que ela não está sozinha. A gente não vai incentivar com essa fala, a gente vai tentar mostrar para ela que muitas pessoas podem passar por isso, mas que é importante a gente poder pensar em como ajudar ela com isso, incentivar a buscar um atendimento, um acompanhamento, um tratamento. Então, para a gente poder pensar junto com um princípio da longitudinalidade, né, como é que a gente pode entender essa temporalidade da crise dentro da vida da pessoa, né? Às vezes a gente vai atender essa pessoa ali no momento de mais intensidade do sofrimento da vida toda dela. Então a gente está vendo ali um retrato dela em um momento da vida dela,
Mas essa pessoa já esteve melhor, pode ser que já esteve pior, né? Ela não é estática, né? A gente está vendo ela nesse momento aqui do tempo. Então, uma coisa que me ajuda muito a pensar nesses atendimentos é poder entender como essa crise ela é produzida, né? Ela é um contínuo. Ela não vem do nada, né? Foi acontecendo muitas vezes uma sucessão de coisas, né? Muito ali como aquela imagem da bola de neve, que é uma metáfora bem boa para a gente pensar, que foram se acumulando e foram se intensificando e se produzindo um cenário de intensidade, né? Que agora a pessoa está nessa intensidade, mas ela já esteve em outros momentos e ela pode voltar a estar em outros se a gente conseguir oferecer um apoio eficaz para ela, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer também, pensando nesse acompanhamento ao longo do tempo da pessoa que a gente vai estar fazendo na unidade de saúde, é poder estar traçando, não necessariamente isso precisa ser feito no papel, mas se você quiser te ajudar enquanto profissional de saúde, uma linha do tempo pode ajudar, mas você pode estar prestando atenção nisso na escuta da pessoa. É uma linha do tempo da história da pessoa, em que você pode ir compreendendo quais foram os problemas, os gatilhos, esses eventos estressores que ela passou na história de vida dela e que marcaram, que ainda podem estar trazendo sofrimento. E depois você vai estar pensando em algumas intervenções que ela já passou, se ela já passou por acompanhamento, já foi internada, então um período ela passou por isso, né? E aí você pode fazer um desenho dessa linha do tempo. Por exemplo, a pessoa vai te contar que lá em 2014 eu perdi um filho, daí ali eu comecei a ter um diagnóstico de depressão, e nesse período eu comecei a tomar medicamento. Me ajudou por um tempo, mas depois eu tive minha primeira tentativa de suicídio, e você vai assinalando isso. Depois eu recaí, tive um outro internamento, comecei a procurar a igreja, comecei a falar comecei a participar de um grupo terapêutico na unidade de saúde, e aí você pode ir desenhando essa linha do tempo e poder ir vendo não só o que a pessoa já passou de evento estressor, mas o que que ela fez para lidar com isso, e avaliando junto com ela o que que ajudou, por que que ajudou, e o que que não ajudou e por que não ajudou. E às vezes é um momento importante de você tentar identificar, por exemplo, comecei a tomar medicação, mas não gostei, não deu certo, deu muita reação, parei de tomar. E aí você vai entendendo o que aconteceu ali nessa relação com esse tipo de acompanhamento. Eu comecei a ir na igreja, mas aí depois começaram a não me sentir muito bem acolhida, eu parei de ir. Daí você vai entendendo o que que funcionou e o que não funcionou. Porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra também, né? O que funcionou em um momento da vida pode não funcionar em outro também. Mas eu estou falando isso para a gente poder identificar quais são os recursos dessa pessoa. Ativar esses recursos que deram certo em outro momento da vida pode ter mais chance do que a gente tentar dar um conselho de algo novo, porque isso já é conhecido para essa pessoa, já é um recurso que faz parte da história, da bagagem dela. Então, poder explorar isso pode ser bem, bem importante para a gente explorar esse histórico mesmo. Mas como é que a gente vai organizando isso no atendimento, né, e no acolhimento? Então, no primeiro atendimento, né, ou até às vezes 2 ou 3 a gente faz esses primeiros atendimentos, né, que você vai fazer essa avaliação, como a Janine estava falando, mas em geral a pessoa vai chegar para você com a queixa, os problemas, os sintomas, esses fatores estressores e até com algumas barreiras e dificuldades. A ideia é que a gente consiga ir saindo da queixa para poder ver a integralidade dessa pessoa ao longo do tempo, ao longo desses atendimentos que você pode acompanhar a pessoa. Então, é importante você ir perguntando ao longo do tempo se essa pessoa tem alguma rede de apoio. Às vezes ela pode ter muita gente, às vezes pouca, às vezes nenhuma, e às vezes ela pode ter, mas não conseguir acessar ela. Fortalecer essa rede de apoio pode ser uma estratégia bem importante para essa pessoa se sentir amparada nos momentos de dificuldade. Às vezes, essa pessoa não vai conseguir procurar alguém para desabafar e contar os problemas dela, mas vai ser alguém que ajuda ela a se distrair, ou pode ser alguém que fica com o filho dela quando ela está em crise, para ela poder fazer alguma outra coisa, ou que alguém que cuida do filho dela enquanto ela vai para a igreja. O apoio pode ser muito diverso, nem sempre é só conversar ou desabafar. A gente pode tentar explorar com essa pessoa quais são os apoios que ela tem, o que cada pessoa tem a oferecer e se ela consegue receber isso, se ela tem alguma dificuldade nisso também. A gente pode também tentando identificar quais são os recursos que essa pessoa tem, né? As forças, as capacidades e potencialidades e falar sobre isso com ela é muito importante. Principalmente se ela está no momento de desesperança, de negativismo mesmo, né? De não conseguir perceber as próprias potencialidades nela, né? Então, às vezes, a gente, enquanto profissional, pontual quanto essa pessoa pode ter uma força, é algo muito importante para ela conseguir ver algo que ela até esqueceu sobre ela. E aquilo que a Janina também falou dos desejos de vida e os planos futuros.
que às vezes a pessoa até já teve esses desejos, mas ela foi deixando de acreditar neles. E aí a gente pode tentar entender melhor o que aconteceu, né? Se não tem como ela concretizar, ou se ela tem alguma dificuldade. Às vezes a gente conhecendo sobre a rede que a gente tem de assistência social pode ajudar a pessoa a realizar algum plano que ela tinha alguma dificuldade também. Então, explorar esses desejos que a pessoa tem é uma forma de tocar naquilo que a Janaína falou de o que vincula a pessoa à vida ainda também. Para falar sobre isso, a gente não vai fazer só em um atendimento mesmo, né? A gente não consegue fazer isso. A gente precisa acompanhar essa pessoa ao longo do tempo. Lá na longitudinalidade, a gente vai fortalecendo o vínculo com ela ao longo desses atendimentos e abordando isso, tá? Eu coloquei aqui para falar um pouco sobre o território, que é um conceito bem importante no sentido de que território na saúde mental e na atenção primária não é só o espaço geográfico, mas poder compreender como é que essa pessoa leva a vida dela, na comunidade dela, e compreender como é que ela foi chegando nesse momento de sofrimento e também o que pode ajudar ela, né? É um pouco dessa escuta na anamnese que você vai tendo de poder compreender esse contexto e como essa pessoa vive a relação com os problemas. Então, a gente vai ter que tentar entender como é que é essa casa dela. É, ela se sente bem nessa casa? Ela não se sente bem? O que acontece nessa casa? Ela sente que essa casa é um lugar de descanso ou de maior estresse ou de conflito, né? Como que é o lugar que ela tem nessa casa? Ela tem acesso a essas condições básicas de vida, como saneamento básico, alimentação, transporte, lazer. É, que família é essa que ela vive? Ela tem contato com essa família? Não tem? É uma família que fornece apoio e contém, ajuda ela a conter as crises? Ou é uma família mais conflituosa? Ou é uma família distante, onde, por exemplo, essa pessoa está tendo tentativas de suicídio e essa família nem está sabendo, por exemplo, né? Qual que é essa dinâmica familiar que está acontecendo ali? Quais são as redes que essa pessoa vai estabelecendo na comunidade dela, né? Com o pessoal do bairro, da igreja, do CRAS, com a unidade de saúde, ela tem alguma rede? Às vezes essa rede vai ser pelo celular, com alguém que está morando longe, em outra cidade, mas que essa pessoa sempre procura, ou que alguém que ela sente falta. E essa ideia também de cultura, né? O que essa pessoa ela acredita e como é que isso interfere, ou esse contexto cultural que ela está, na questão do sofrimento. Por exemplo, eu coloquei ali da automutilação entre os adolescentes. Hoje tem sido algo frequente, embora a gente veja que é um sinal de risco, nas escolas aqui do nosso município, os adolescentes terem um comportamento autolesivo mesmo. A gente precisa conhecer esse contexto, né, da escola, do que é a adolescência hoje em dia, para poder entender esse fenômeno contextualizado, para poder avaliar ele, que é um fenômeno compartilhado e que muitas vezes vai ter uma função de expressar um sofrimento, de comunicar sentimentos também. Então, vamos pensando lá que depois que a gente fez essa avaliação, né, e que tem o sofrimento psíquico, a ideação suicida, os prejuízos, mas não tem um risco iminente, a gente vai procurar formas de fortalecer esse vínculo dessa pessoa com a equipe e com o serviço de saúde. É muito importante que você também pense que essa pessoa pode ter você como uma pessoa de referência, mas que não seja só centrado em você. A gente ganha muito no SUS e na saúde da família em pensar que tem uma equipe para cuidar dessa pessoa. Né? Mesmo que ela vai estar falando e vai criando mais esse vínculo de confiança com você, é importante você falar que ela pode recorrer a outras pessoas da equipe quando você não estiver ali, para que esse cuidado não fique só centralizado em você. Às vezes, essa pessoa já vai ter um vínculo com outras pessoas da unidade. Às vezes vai ser com a farmacêutica, com a técnica, com a psicóloga, com a nutricionista, com a gente comunitária ou com a gente de limpeza. E é importante você poder saber de com quem essa pessoa estabelece esses vínculos e compartilhar esse cuidado, porque isso pode ajudar muito essa pessoa a procurar ajuda no momento difícil também. É importante você também saber, dentro da oferta de serviços que a sua unidade de saúde do território oferece, se tem algum deles que pode fazer sentido para as necessidades dessa pessoa, né? Se, por exemplo, ela te traz uma queixa de solidão, de estar se sentindo sozinha, e isso tem uma relação com o sofrimento psíquico e a ideação suicida dela, essa pessoa está te dizendo que ela tem uma fragilidade de vínculos, né? Tem muitas pessoas que se mudaram faz muito pouco tempo aqui para a cidade, elas não conhecem pessoas e se sentem muito sozinhas e traz sofrimento. Então a gente pode pensar o que no nosso território tem para oferecer de grupos, de convivência. Às vezes na unidade de saúde vai ter um grupo de caminhada, de artesanato, às vezes no CRAS, às vezes no esporte e lazer. Ou essa pessoa já tem uma noção de algum outro grupo, né? A gente pode tentar identificar, explorar e fortalecer isso desses serviços que podem atender a necessidade da pessoa.
Isso que a gente está fazendo diz do plano terapêutico singular, né? Onde a gente vai estar tentando identificar algumas vulnerabilidades, que são os fatores de risco, né? E também algumas potencialidades. Então, a gente vai tentar identificar que fatores estressores estão trazendo mais sofrimento para essa pessoa e até ir listando eles, né? Ah, você está tendo um tal conflito com a sua mãe, né? Que está te afetando. Ou, ah, você está passando por uma situação de violência, vamos poder pensar o que fazer com isso. Você está me falando que você está desempregado e desde que você perdeu o emprego, isso tem sido difícil para você. Ah, depois que você descobriu tal doença, você começou a se isolar, isso te deprimiu, né? Então, a gente pode identificar esses fatores estressores e aquelas estratégias de enfrentamento da pessoa. E a gente vai procurar nesse plano fortalecer as estratégias de enfrentamento que ajudam essa pessoa a lidar com esses fatores estressores. A gente vai estar identificando se essa pessoa tem alguma rede de apoio, como a gente estava falando. Se essa pessoa não tem nenhuma rede de apoio, a gente precisa fortalecer a relação dela com a unidade de saúde ou com a própria rede de saúde, dos outros serviços, como uma rede de apoio que essa pessoa pode contar nos momentos de dificuldade. E aí a gente vai estar pensando junto esse plano terapêutico. Ah, você me falou que está passando por isso e por isso. Vamos pensar então o que a gente pode fazer com isso, e te acompanhando nesse tempo, né, com essas demandas que você me trouxe. A ideia é você procurar pensar junto com a pessoa. Às vezes você vai ter alguma coisa que você pode oferecer de sugestão, ou que ela te falou que você pode trazer, mas às vezes você não vai saber tudo e você pode convocar a pessoa a pensar com você o que pode ajudar ela nesse momento que ela está passando. É importante você saber que se essa pessoa te fala de uma situação de risco e vulnerabilidade, como violência ou violação de direitos, é uma situação mais complexa que só a gente da saúde não vai conseguir, nem precisa atender ela. A gente tem que procurar articular com a rede intersetorial, ligar para o CRAS do seu bairro, o CREAS, o Conselho Tutelar, ou a própria segurança pública. A gente precisa articular com esses serviços também para conseguir atender melhor essa pessoa. E aí, a gente precisa também estar atento de que tipo de sentimento atender essa pessoa que fala e pensa em suicídio pode estar trazendo na gente. Atender uma pessoa assim não é fácil, gente. A gente tem que ter essa consciência. E mesmo que a gente se prepare e se capacite, continua sendo um atendimento difícil, assim, porque é o caso mais grave dentro da saúde mental mesmo, né? Aqui eu coloquei alguns sentimentos e o meu, assim, eu tenho um sentimento de muita... Esse desejo de livrar-se do paciente é o que eu sentia muitas vezes, porque é um entendimento difícil para mim e a gente quer logo encaminhar para alguém que ajude a gente, né? Porque a gente se sente um tanto até desamparado, né? Em não saber o que fazer, não saber o que falar. A gente quer fazer algo que faça essa pessoa parar de pensar nisso, né? É um atendimento que é difícil por isso, e por isso que ele pode gerar esses sentimentos, né? De medo, de ansiedade, de preocupação, de raiva, essa tristeza, pena. E isso, às vezes, a gente vai tentar fazer o possível para transmitir a segurança para a pessoa, mas pode aparecer na nossa expressão facial, na forma como a gente pergunta, no nosso tom de voz, no nosso corpo mesmo, né? E as pessoas podem perceber. Então é importante a gente estar consciente disso, e a gente identificando e conhecendo como é que isso me toca, né? O que eu sinto quando eu atendo uma pessoa que me traz isso. E além de conhecer, poder procurar espaços para falar sobre isso, porque depois de atender uma pessoa que pensa em suicídio, a gente pode ficar muito afetado. E a gente se afeta enquanto profissional de saúde, né? Não tem como. Mas é muito sobre o que a gente faz com esses afetos, né? Será que a gente tem como procurar um colega de equipe para conversar e procurar esse apoio? Será que eu posso ligar e conversar com alguém, mandar uma mensagem? Será que eu tenho um espaço de psicoterapia que eu posso conversar do que isso mexeu comigo, né? Porque vai mexer, isso não é errado, isso faz parte do trabalho em saúde, mas é muito sobre a gente poder estar conhecendo isso e poder estar tendo nossos espaços de apoio. E aí, é importante a gente também estar atento a algumas posturas e falas e atividades a serem evitadas por a gente, né? Às vezes não só a gente que vai atender, mas nossos colegas de equipe podem estar fazendo algumas dessas posturas. Reproduzir alguns daqueles preconceitos e mitos sobre o suicídio que a Tayla já falou, ou ter alguma fala sobre diminuir a experiência da pessoa, do tipo, olha como a outra pessoa sofre mais, ou olha como você tem tudo, ou, por exemplo, um adolescente que terminou um relacionamento e tem a primeira tentativa de suicídio. E a gente fica assim, mas como assim, né? É só um término de relacionamento, né? A gente sempre vai colocando isso, a experiência da pessoa em comparação com a nossa e vai diminuindo ela. Isso é uma fala que pode prejudicar muito o atendimento com a pessoa.
os conselhos religiosos e espirituais que não façam sentido dentro da crença da pessoa, como a Janaína já falou. A religião e a espiritualidade, ela pode ser um apoio, um ponto de apoio muito importante diante do sofrimento, mas ela pode ser também um fator de risco quando essa pessoa se sente julgada através da religião. Quando ela está passando por uma situação de sofrimento, as pessoas falam, isso é falta de Deus, ou isso é porque você cometeu aquele pecado, né? Tudo isso, ou por exemplo, tentar dizer que eu trazer a minha religião para o atendimento, incentivando a pessoa a procurar a minha igreja, ou trazendo os conhecimentos da Bíblia, por exemplo, você não tem como saber se você não perguntar para essa pessoa qual que é a relação dela com a religião. Para algumas pessoas pode fazer sentido, para outras não. A gente não tem como pressupor isso. Então a gente precisa fazer que nem a Juliana falou, de perguntar para explorar como é que é para você. Se tem alguma religião? Se tem, a gente pode incentivar. Se não tem, a gente guarda para a gente. A gente não pode trazer esses conselhos para uma pessoa que isso não vai ser um apoio, né? A gente precisa entender se isso vai ser um apoio ou vai mais prejudicar a pessoa, né? Comentar sobre o caso em corredores ou com outros profissionais da equipe que não participam do atendimento. A gente sabe que os casos de suicídio, eles assustam, né? Eles chocam, então as pessoas têm até uma certa curiosidade em torno dele, ao mesmo tempo que ele é um tabu, ele gera uma curiosidade, né? É muito comum que as pessoas da unidade, às vezes, comentem, né, nos corredores, ou na reunião de equipe, ou entre os colegas, né? Mas isso vai ferindo o sigilo da pessoa. Imagina se essa pessoa, alguém da família dela ouvir. E às vezes essa pessoa já está, o bairro inteiro já está sabendo, né? E ela vai na unidade de saúde procurando um acolhimento, um espaço privado para poder falar sobre isso, e ela vê essa exposição. Isso pode atrapalhar muito o vínculo também. E uma última postura que a gente queria comentar, de evitar, é taxar ou rotular a pessoa, né? Reduzir ela ao que ela fez ao diagnóstico dela, como, aquele lá que se cortou, que se jogou da passarela, o paciente de saúde mental, ou aquele com um diagnóstico de esquizofrenia. Esse tipo de fala que vai reduzindo a pessoa ao diagnóstico e a gente deixa de ver que ela pode ser mais que isso, tá? Tem o microfone ligado, né? Tem o microfone ligado aqui. E aí, para a gente encerrar, eu quis trazer também a importância da gente pensar a pós-venção do suicídio, né? A gente falou sobre prevenção da tentativa, e esse termo pós-venção ao suicídio é algo que tem sido muito falado dos últimos anos para cá, de poder pensar de como é que fica as pessoas que sobrevivem a alguém na família que tentou suicídio, né? Não só na família, mas até um amigo, um colega de trabalho, né? Esses são os sobreviventes e a gente precisa também pensar em cuidar dessas pessoas. Pós-venção ao suicídio, essas estratégias de cuidado e intervenção pós-suicídio aos enlutados. O luto pelo suicídio, então, a pessoa que perde alguém para o suicídio vai ser um luto diferenciado que vai ter algumas particularidades e um impacto diferente na saúde mental que pode desenvolver um risco na saúde mental dessa pessoa. Então, é um luto que vai trazer um sentimento de angústia, principalmente de culpa. Eu coloquei vários sentimentos ali, mas acho que a culpa é um dos que mais aparecem, porque as pessoas que ficam, geralmente, elas não sabem lidar com o que aconteceu e elas não entendem o que aconteceu. E elas começam a se perguntar o que eu fiz de errado, né? O que eu poderia ter feito para poder ter revertido a situação? Será que eu falhei em algum momento? Principalmente as pessoas mais próximas, mas até quem está distante pode chegar a ter esse pensamento também. E aí esse movimento pode vir em se culpar ou tentar culpar outros, né? Então isso é culpa do fulano que estava lá, da esposa dela dele que estava lá, ou é do marido, ou é do filho que agia assim, né? Então pode haver um movimento também de revolta do luto, de procurar um culpado em alguém, né? É muito comum também que isso gere alguns conflitos na família, que a família começa a se fragmentar também depois desse suicídio de alguém. Por exemplo, um casal que perde um filho para o suicídio e começa a se culpar ou a culpar o casamento, isso pode gerar conflitos conjugais e até gerar uma separação depois. Algumas pessoas têm um tipo específico de culpa, que é a culpa do sobrevivente, que acontece em outros casos de luto também, como a pessoa começa a se perguntar por que ela ficou e a outra pessoa foi, ou como se ela se sentisse culpada por estar seguindo a vida dela e estar feliz, entende? De que eu devia estar sofrendo. Existe uma certa culpa por estar bem também, ou por tentar estar bem, porque se essa pessoa morreu, eu devia estar sofrendo também. Tudo isso acontece também porque esse luto pelo suicídio é um tabu.
Se o suicídio é um tabu, o luto por ele é mais ainda, né? É um assunto que é interditado, as pessoas sentem que elas não podem, ou não conseguem, ou não vão ser recebidas se elas falarem sobre isso. As pessoas não tocam sobre esse assunto, né? A gente fica rodeando e evitando, e a gente não fala sobre isso, né? Isso dificulta a elaboração saudável desse luto, porque as pessoas não encontram espaços de apoio para falar e saber como lidar. Então, o que a gente pode fazer enquanto unidade de saúde, enquanto rede de atenção primária? É facilitar o processo de luto dessas pessoas. Facilitar não quer dizer que ele vai ser fácil, né? O luto, em geral, ele é um processo que vai envolver algum sofrimento, ele vai envolver uma dor, ele vai envolver uma elaboração que pode trazer muitos sentimentos difíceis de se lidar. Mas o fato da gente poder pensar em abrir espaços de apoio e de escuta já é uma forma de facilitar isso, né? Então, esses espaços de apoio que podem ser grupos de apoio na comunidade, grupos terapêuticos, as redes de apoio dessa pessoa, os atendimentos profissionais, são uma forma de pensar esse cuidado. Fazer algumas orientações sobre esse luto, né, como das reações comuns, os impactos com a pessoa é bem importante. Então, poder ouvir essa família que perdeu alguém para o suicídio, poder falar, olha, isso que você está vivendo é porque você está passando um processo de luto, ele é sofrido mesmo, você pode estar se sentindo assim, esse cansaço que você está sentindo, essa tristeza, dificuldade para dormir, pode ser do seu processo de luto, né, de poder ir orientando essa pessoa dessas reações comuns, como isso impacta mesmo, né, a vida dia a dia, né, e de poder acolher, dizer, normal, é esperado que você sinta uma dor, um sofrimento, que tenham dias que você vai estar melhor, outros dias que você não vai estar. É importante você explorar se essa pessoa tem esses sentimentos de culpa, como eu falei antes, né? Porque isso pode gerar um sofrimento muito grande e isso pode evoluir para um risco na saúde mental dessa pessoa, em que ela começa a pensar que ela não devia estar aqui, então ela começa a pensar em tirar a própria vida também, ou que ela gostaria de estar com esse familiar ou essa pessoa que morreu também. Então, aí a gente começa a pensar um sinal de risco que é importante a gente estar atento, né? De identificar se essa pessoa além de estar tendo prejuízos nas atividades do dia a dia dela, se ela também está evoluindo para um pensamento de morte, um planejamento, para a gente poder fazer os encaminhamentos e acompanhamentos dela também. Mas, principalmente, a gente vai fazer essa pós-venção oportunizando um espaço de fala e escuta para esse luto, em que às vezes essa pessoa vai precisar falar e reviver ou relembrar várias vezes o que aconteceu, as memórias difíceis, as memórias boas dessa pessoa, para poder se reorganizar na vida dela. É isso. Acho que a gente acabou, né? Obrigado, gente. E aí a gente entra as perguntas, né? Pode perguntar isso aí. Alguém tem perguntas? Quer falar? A gente tem que mudar a tela, gente. Aqui? Isso. Acho que aqui. Isso aí, muito obrigado. Os três, nossa, foi muito, muito bom, muito rico. Vou até ler um comentário aqui. Ó, o comentário da Mariana. Como é importante podermos ser agraciados com o conhecimento de profissionais de outras áreas, é enriquecedor. E é realmente isso, né? Acho que a rede de apoio, ela, para o paciente, principalmente nessa situação, ela tem que ser multi mesmo, né? A gente precisa trocar uma ideia, a gente precisa... Todo mundo tem que saber abordar isso, não é uma coisa específica do psicólogo, né? Ou da enfermeira, que já tem mais manejo. Não, tem que ser todo mundo mesmo, né? Pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá? Se alguém quiser abrir a tela aí, o microfone para falar também, só está à disposição. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber se vocês, assim, muitas das perguntas que eu tinha pensado, vocês já responderam, então eu achei excelente. Mas, assim, eu queria saber se vocês têm alguma experiência de, como o Lucas falou, assim, a unidade básica, ela faz parte da rede de apoio para esse paciente, né? O paciente que está sendo acompanhado. E se vocês têm alguma experiência que vocês vivenciaram aqui em São José, nas unidades que vocês já atenderam ou estão agora, alguma grupo de apoio ou alguma ação que foi feita que vocês acharam que deu um suporte bom para esses usuários? Bom, eu trabalhava no CAPS, né? Então a gente atendia pessoas, né, com agressão suicida sempre, né? E
algo que era bem importante era essa questão da investigação, né? Eu imagino que na unidade deva ser um pouco mais complicado de fazer isso, porque a demanda é muito corrida, são muitas coisas para atender, são muitos procedimentos, agenda, né? Então lá a gente tinha um tempo maior, né, para fazer essa investigação. Mas eu acho que o principal é observar se essa pessoa, principalmente se ela traz, né? Ou então um familiar traz isso. Às vezes acontece das pessoas pedirem um suporte para a gente, porque essa pessoa não chega até a unidade. Mas a família que traz, que essa pessoa está lá na casa, isolada, não sai, não come. Às vezes a pessoa está lá há anos, né? E ninguém, como ela não está dando trabalho, né, ela fica invisível, né? Então, às vezes a unidade não sabe que essa pessoa existe e aí a família vem pedir apoio e essa pessoa ela também não quer, ela nega tratamento. Ela fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui, né, tá, tô vivendo um dia depois, tô sobrevivendo, né, um dia depois do outro. Então, é importante também que a unidade, que o CAPES, enfim, que a gente chegue até a casa dessa pessoa também, né, porque muitas vezes ela não consegue ter força nem para buscar ajuda, né? Então, eu acho que esse movimento de saber que essa pessoa está lá, que ela existe e também ver como, né, dá para levar o atendimento para ela é bem importante. Eu queria aproveitar essa pergunta, porque eu lembrei de um caso, assim, né? Eu também atendi num caso, mas não era aqui em São José. E aí, ano passado, a gente fez uma campanha de Setembro Amarelo, e fez uma passeata, fez uma caminhada, então, assim, foi algo que envolveu muita cidade toda. E isso é importante a gente pensar, porque quando a gente fala com o tema e a gente está conscientizando, a gente abre espaço para que as pessoas falem, procurem. Então, aí eu estar preparado para receber, mas de uma maneira que a gente não precisa resolver tudo, né? No mesmo dia da passeata, um dos nossos pacientes teve uma tentativa, assim, ele estava numa ponte e aí, o profissional foi lá e conversou com ele no momento. Assim, aí chama, quando as situações assim, é equipe de emergência, chama o bombeiro, o SAMU, mas o próprio profissional estava lá e conversou com ele sobre outras coisas que traziam ele para a vida. O tratamento dele, que ele poderia retornar a qualquer momento, quem eram os familiares, e até mesmo isso da campanha. Olha, tem várias outras pessoas lá hoje que talvez estão pensando sobre isso, mas elas podem continuar vivas também. Isso pode te fortalecer. Então, às vezes a gente pensa que é algo muito grandioso que a gente vai fazer ou falar, mas estar ali do lado da pessoa, oferecer ajuda e ser uma referência já é importante. A gente começou a falar do assunto, a unidade vai ser uma referência sobre esses dados. Então, quem é a referência? É o nome da pessoa. Ah, é o Lucas, psicólogo, é a enfermeira, é o agente comunitário que foi lá na minha casa e descobriu que eu estava lá no quarto. Isso já ajuda a pessoa a ir retornando para a vida. E a comunidade, né, saber onde procurar, porque quando a gente começou a fazer salas de espera, agora a gente fez no São Marcos em setembro e o ano passado a gente fez no Cidade Jardim também. Começou a aparecer muito mais, né, porque você fala mais sobre isso, mas é isso que a gente quer, né, a gente quer poder dar o acompanhamento para prevenir, né, antes de que chegue ao ponto do agravamento, né, mas a gente percebe que acaba surgindo mais. E acho que essa fala tem que chegar na comunidade, para dizer, olha, Setembro Amarelo se faz por todo mundo, não é só pela saúde, unidade de saúde. Você que está lá no seu trabalho, conhece alguém, né? Você pode também fazer uma prevenção, né? Você que está na sua família, todo mundo pode fazer. Com informação, né? Acho que o trabalho é isso. E a importância de não discutir isso só em setembro. Né? O ano inteiro. Porque isso é um mês de conscientização, mas a gente sempre tem que estar falando disso, sempre tem que estar atento, né? Até a sensibilidade que o profissional de saúde tem que ter de ver aquele paciente, porque não é todo paciente que está pensando no suicídio, tá? Nesse pensamento, e que vai estar dando escândalo, que vai chorar, que vai chegar, né? Às vezes pode ter aquele paciente que está bem quietinho ali, mas se percebe que não está legal, que tem alguma coisa acontecendo. E também levar em consideração o relato dos outros, né? Do familiar. Porque é muito importante, isso acontece muito, né? O familiar ir lá e falar, ó, não quer sair de casa, não consigo trazer aqui, e aí? E muitas vezes, até uma coisa que eu ia comentar ali na minha fala e acabou passando, às vezes o paciente diz aquilo que você espera que ele diga, né? Ele sabe que ele vai dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não tem problema nenhum, ou então ele que toma medicação, ou então ele passou num serviço e falou sobre o que estava errado, e depois ele passou no outro serviço no mesmo dia
Ele falou que não, que tá tudo ok, que aquilo passou, né? Porque às vezes ele quer resolver aquilo, por exemplo, ele é encaminhado para a UPA, daí ele chega lá, ele fica incomodado, ele não sabe o que fazer, fica com vergonha. Daí ele falou, não, tá tudo bem, porque ele quer sair lá e quer ir para casa, né? Então, significa que realmente está tudo bem, né? Porque ele falou. Perceber que ele pode estar falando que está tudo bem, mas não está. Né? Então, é acompanhar essa pessoa por mais tempo. O atendimento de saúde mental ele não vai ser pontual. Não é pontual, né? Então, ele tem que ser observado por um tempo maior. Né? E como a rede precisa se comunicar, né? Sim. Porque a gente da atenção primária pode ter pedido com o paciente lá no CAPS, porque a gente viu que é um quadro um pouco mais grave. E chegar lá no CAPS, às vezes não chegou lá, ou chegou e ele mudou um pouco do discurso dele por todos esses fatores, né? E o contrário também pode acontecer, né? Então, como é importante até os profissionais também se conversar. Vamos lá, ver se vocês podem disponibilizar esse material? Pode? Pode. Então, será disponibilizado. Lembrando que a gravação vai ficar disponível lá no YouTube da Escola de Saúde. E eu acho que é isso. Ninguém mais tem pergunta, gente? Vou aproveitar. Eu acho que não. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi muito rico. Nossa, foi incrível. Muito legal mesmo. As aulas elas ficam disponíveis lá no YouTube da Escola de Saúde. E não esqueçam aí quem está presente ainda, colocar o nome, para a gente poder ver quem participou e fazer a certificação. Esse é o nosso encontro de número 13. Mês que vem tem de novo. E é isso. Até mês que vem a gente vai vir com um assunto relacionado ao Outubro Rosa. Obrigado.